E aí, meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão, belezinha? Bora fazer, vamos dizer assim, o nosso primeiro projetinho? Nada de muitíssimo complicado, mas é mais para você ter este pensamento ou esse tipo de raciocínio de como é que nós montamos uma bendita de uma base de dados relacional, né? Então, eu acho bom, pelo menos ao meu ver, você ter esse conceito de como que é estruturada uma base de dados, como que você consegue montar uma base de dados, que é para ter um raciocínio também melhor de como é que você seleciona esses dados do banco de dados, tá bom? Pois afinal de contas o SQL ele é uma linguagem de dados que é usada em bancos de dados relacionais, então nós vamos começar a criar bases relacionais em cima disso, tá bom? Então vamos criar a oficina do Zuruba, tá? Então a oficina do Zuruba, que é um B, oficina do Zuruba, que é uma oficina de carros, né? Uma oficina mecânica, ao qual eu, pelo menos por enquanto, eu tenho, nessa situação hipotética, eu tenho minha oficina e eu preciso montar um pequeno controle de informações, né? Eu preciso saber um controle de como é que está saindo, no que eu estou trabalhando, o que eu estou deixando de fazer, quantos carros estão saindo, quantos carros estão chegando e assim por diante, tá bom? Uma das coisas que eu preciso ter, né, uma das coisas que eu, como dono da oficina, que estou te contratando para você poder montar minha bendita da minha base de dados, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter o controle dos clientes. Quais são os clientes que estão vindo para mim? São clientes pessoa física? São clientes pessoa jurídica? Eu não vou complicar pelo menos no exercício, tá? Mas eu preciso ter uma ideia de quais são os clientes que estão vindo até mim na minha oficina, tá bom? Outra coisa que eu preciso saber também, eu preciso saber quais são os carros que vêm à minha oficina. Só que quais são os carros desses determinados clientes? Pois afinal de contas, o cliente ele pode ter alguns carros que ele pode trazer para mim. Uma situação, por exemplo, eu, Bruno mesmo, eu já trabalhei já fiz alguns bicos em alguma oficina, mas onde eu trabalhei mesmo foi num chaveiro. Existiam empresas, né, que eles levavam os carros até a oficina lá onde ficava o chaveiro para, sei lá, para arrumar fechadura, para fazer uma cópia de uma chave, para arrumar máquina de vidro. Então você tem vários serviços ao qual você pode associar aqueles determinados carros, ok? Então, por exemplo, eu tenho que saber quais são os clientes, eu quero saber quais são os carros, eu quero ter uma ideia sobre quais foram os orçamentos. Então, quais foram, além da parte do orçamento, eu quero saber quais foram os serviços feitos, né? Então, eu vou ter a parte de orçamentos e de serviços, tá bom? Vou ter a parte de orçamento e a parte de serviços. O que foi que eu realmente fiz, o que eu não fiz e assim por diante. E nisso vão entrar algumas características, como por exemplo, quais foram as datas que eu fiz esse determinado serviço, quando que foi que eu terminei esse serviço, eu entreguei para essa pessoa, quais foram, por exemplo, as peças que eu usei neste serviço. Ok? Então, para não complicar tanto, para não enfiar tanta coisa, inclusive tanto na cabeça quanto nesse nosso pequeno projetinho, eu vou deixar pelo menos aqui por enquanto, tá? Então, quais são os clientes? Quais são os carros que eu arrumei? Tá? Vamos colocar aqui na minha oficina, eu só trabalho com carro, tá? Não vou ficar entrando na parte de injeção, mecânica, não vou ficar entrando na parte de, sei lá, funilaria, pintura, nem nada do tipo. Só os carros, eu preciso ter o controle dos carros que chegaram até mim, tá bom? Então, quais foram os orçamentos e quais foram os serviços que eu fiz, ok? E quais foram as peças que eu usei para determinados serviços. Então, vamos imaginar partes por partes daquilo que eu coloquei aqui para vocês, tá bom? Então vamos colocar aqui quais são alguns dados que eu preciso saber dos meus clientes, ok? Então vou colocar até de verdinho aqui, vou colocar aqui, ó, clientes. Tá, eu vou deixar essa imagem que ela com minha escrita bem feia, mas eu vou deixar essa imagem tá lá no GitHub, tá bom? Não se esqueçam de vocês irem lá para poder buscar, tá? Então, por exemplo, aqui na minha parte dos meus clientes, eu vou ter o quê? Eu vou ter, é importante eu ter, por exemplo, o nome da pessoa. Ou o nome da pessoa ou o nome da empresa, ok? Só o nome. Uma coisa que é importante também aí nós termos é a data
de nascimento. É importante saber qual que é a idade daquela pessoa, né? Se a pessoa nascer, ela tem 30 anos, tem 40 anos, às vezes pode ser que, sei lá, você faça uma promoção de aniversário, não sei, ou qualquer coisa do tipo, tá bom? A data dela, é bom saber se, pelo menos aqui, se é um homem ou se é uma mulher, então estamos falando sobre o sexo da pessoa. Não vou entrar em partes políticas nem nada do tipo, é homem ou mulher, pelo menos no meu cadastro por enquanto, tá bom? Pode ser que o cliente peça para você que inclua outros tipos, né? Às vezes pode ser que o seu cliente realmente peça isso, ou às vezes pode ser que na empresa ao qual ele trabalhe, ele seja, vamos dizer assim, um pouco mais flexível com esse caso. Sim, é possível, né? Então, às vezes realmente trate com isso, às vezes, sei lá, pode ser uma loja de roupas e que que eu lembro o Nubank, por exemplo, o Nubank tem um nome de tratamento, então existem várias coisas, depende muito do negócio ao qual você está trabalhando. Aqui eu não vou complicar muito, eu vou colocar simplesmente só que seja masculino ou feminino, tá bom? E isso, só nome, data de nascimento e o sexo da pessoa. Não vamos complicar. Pode ser que entre mais dados, pode ser que não, mas pelo menos por enquanto vamos manter neste sentido. Agora nós temos a questão dos carros também, né? Então nós temos os carros. Então é bom só saber qual que é o fabricante, né? Qual que é o fabricante? Se é Ford, se é Fiat, ou qualquer um desses, tá bom? Eu quero saber exatamente qual que é o modelo do carro. É importante eu saber qual que é o modelo do carro. Eu quero saber qual que é o ano desse carro, tá bom? Então, sei lá, se tem HB20 2010, 2011, 2013, 2014, 2017, sei lá, um Escort 80, 81, 82 e assim por diante, tá bom? O fabricante, o modelo e o ano. Só que uma característica que eu quero deixar aqui muito importante para vocês, não sei se vocês conseguem simplesmente raciocinar isso, né? Não estou chamando vocês de burros, eu só estou falando só numa questão de raciocínio, é que o carro ele não vem sozinho, ele simplesmente não brota na sua oficina do nada. Ele é de alguém, ou de alguma pessoa física, ou de alguma pessoa jurídica. Então, qual que é importante? Importante é você saber de quem é o carro. Então, de quem? De quem é o carro. Como é que nós vamos fazer isso na nossa base de dados? Isso a gente vai colocar mais para frente. Tá bom? Então, outra coisa que é importante também nós termos aqui, vou na parte de simplificação, então nós temos aqui a parte dos orçamentos e serviços, né? Então, um orçamento, ele pode ser um serviço ou não. O orçamento, ele precisa ser aprovado. Então, por exemplo, aqui na parte do orçamento, eu quero saber qual que é, para quem que está sendo feito esse orçamento, né? Então, para quem? Eu preciso saber para quem está sendo feito esse orçamento. Eu preciso saber quando que foi feito esse orçamento. Quando a gente está tratando da parte de quando, nós estamos tratando da parte de data. Então, a data do orçamento. A data do orçamento. Eu preciso saber também se esse orçamento foi aprovado ou não. Então, pode ser que ele tenha sido a data de aprovação. E eu posso saber qual que é a data de cancelamento. Pode ser que esse orçamento não tenha sido aprovado, só rejeitou, alguma coisa do tipo. Beleza? Então, a partir do momento que esse daqui ele deixa de ser um orçamento e ele vira o quê? E ele vira um serviço, ok? Só que assim, quando a gente está tratando da palavra serviço, estamos tratando de duas coisas. Veja como é um pouquinho complicado na hora que nós estamos modelando uma base de dados. Nós podemos tratar a parte de serviço como o ato, né? Então, a partir do momento que você começou a mexer no carro, aquilo ali se tornou um serviço, né? Ou você pode transformar a palavra serviço, né? Então, o ato de você arrumar o carro, vou colocar aqui
a arrumação do carro, a manutenção, né, melhor a palavra, manutenção. A partir do momento que você ou o mecânico mexe no carro, ou você pode falar o serviço de qual foi o serviço realizado ali. Então, qual o serviço? Qual o serviço? Foi um ajuste de vela? Foi uma troca de vela? Foi uma troca de óleo? Foi ajustar o pneu? Foi fazer uma calibragem? Foi fazer um balanceamento? Então, você tem tanto a parte da manutenção, né, que você entraria, por exemplo, assim, num fluxo de trabalho, que é a partir do momento que o orçamento é aprovado, então o seu carro vai começar a ser mexido, o carro em si vai começar a ser mexido, ou você tem a lista de quais são os serviços que vão ser realizados naquele determinado carro. E o que isso tem a ver? Cada serviço, galera, tem um preço. E um preço diferente para cada serviço. Né? Não vamos entrar na parte da temporalidade do serviço. Então, um serviço que hoje custa R$10, daqui 2 anos pode começar a ser 12, 15, graças à inflação, algum reajuste ou qualquer coisa do tipo. Não vamos entrar nesse mérito. Vamos colocar que esse serviço ele vai ser de um determinado preço. Então, tá bom? Então, aqui nós temos um outro ponto. Nós precisamos saber quais são as listas de serviços que nós temos que fazer. Só que aqui nós estamos tratando de serviços, né? Estamos tratando de serviços. Então, qual é o serviço? E quanto? Às vezes pode ter sido uma troca de correia, às vezes pode ter sido uma regulagem de válvula, pode ser um monte de coisas que você pode realizar num carro. Não sei se vocês têm conhecimento sobre carros, mas você pode fazer várias coisas num carro caso de alguma determinada manutenção. Tá bom? E aqui nós temos a parte das peças, tá? Nós temos a parte das peças. Então nós precisamos saber quando foi comprada. Aí nós estamos tratando da parte de data. Quanto essa determinada peça custou. Então, outra coisa que também é importante saber de onde ela veio. E veja que você saber de onde ela veio, você precisa saber de quem ela veio, qual que foi a empresa que comprou isso daí. Nós podemos adotar de duas formas. Nós podemos criar um cadastro somente de fornecedores, né? Podemos criar uma tabela de fornecedores, ou podemos simplesmente jogar aquelas características para saber se aquele ali também é um fornecedor ou não. Isso a gente vai modelar um pouco mais para frente, tá bom? Mas eu quero que vocês tenham essa noção. Além da noção de vocês terem que criar essas determinadas bases de dados, tá? Ainda não vamos pensar ainda no fluxo, não vamos pensar ainda nas regras que nós temos que ter ao inserir, ao poder modificar esses determinados dados, tá? Mas eu quero que vocês pensem na estrutura geral de como é que nós poderíamos criar essa bendita dessa base de dados, tá? Então, pelo menos até aqui eu coloquei para vocês que precisa de uma base de clientes com esses determinados dados, precisa de uma base de carros com esses determinados dados, e veja que eu tenho alguns clientes aqui, então eu tenho para um cliente, ele pode ter N carros, ele pode ter vários carros. Eu posso ser um cliente, eu posso ser muitíssimo rico e ter, sei lá, 20 carros. Eu posso ser uma empresa de aluguel de carros, por exemplo, que pode ter um monte de carros, tá bom? E aí, em cima disso, eu quero saber quais são os orçamentos que eu faço para essas determinadas pessoas. Eu faço orçamento para pessoa ou eu faço orçamento para carro? Né? Ou eu faço orçamento para pessoa e eu ligo quais são os carros, ou o carro para esse determinado orçamento. Né? Aí depende muito de como que a gente quer ver. Mas eu poderia fazer, por exemplo, dentro do orçamento, eu poderia saber para qual carro que eu estou fazendo ou para qual cliente. Aí vai ser de acordo com vocês. Eu, pelo menos, vou fazer em cima de carros, tá? Porque aí eu vou saber de quem que é esse determinado veículo. Eu consigo saber pelo veículo quem é o dono, tá bom? Aí eu tenho, por exemplo, aqui quais são os serviços. Então, você poderia cadastrar, por exemplo, a manutenção, poderia cadastrar, sei lá, tipo, troca de
manutenção de válvula, troca de óleo, troca de filtro de óleo e assim por diante. Então são serviços que entram ali, né? E quais são as peças que você tem e da onde que estão vindo. Se vão vir se você vai criar uma tabela de um determinado fornecedor ou se você vai criar uma tabela dentro do próprio cliente, né? Pois afinal de contas, aquele cliente pode ter um carro que leva para você e ele pode também, além de ser seu fornecedor, ele também pode ser o seu cliente. Há essa possibilidade, tá bom? Eu espero que vocês quebrem um bocado a cabeça com isso, beleza? Que a partir de segunda-feira nós vamos começar a criar essas benditas dessas tabelas. Eu, pelo menos ao meu ver, é um pouco mais fácil entender, né? Eu espero que vocês entendam mais na prática, quebrando um bocado a cabeça, do que eu simplesmente ficar passando um monte de comandos para vocês. Beleza, meus amores? É isso aí, beijos na bunda, até o próximo vídeo.